Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão aqui. Uma bobina é ligada a um galvanômetro e mantida fixa num suporte, enquanto o ímã pode ser movimentado livremente na direção do eixo longitudinal da bobina. Nessas condições é correto afirmar que... Bem, vamos só desenhar aqui a situação. O que está acontecendo? Temos uma bobina, tá? Deixa eu desenhar ela aqui mais ligada ao galvanômetro, né? Que vai fazer uma certa indicação ali, setinha. Ele é minha bobina. E eu tenho ali um ímã, vou por convenção colocar norte e sul aqui, que pode se movimentar livremente, na direção longitudinal, certo? Pois bem, nessas condições é correto afirmar que letra A corrente indicada no galvanômetro é inversamente proporcional à velocidade com que o ímã se aproxima ou se afasta da bobina. Pois bem, pessoal, quando eu tenho um campo magnético que está variando, neste caso, tem um campo magnético variável na minha bobina, que é quando este ímã está se movimentando, que daí essas linhas de campo estão mudando de configuração em uma certa região ali da bobina, ou seja, gera corrente elétrica. E bem, temos ali a relação corrente sobre resistência igual ao negativo da variação de fluxo divididos pelo tempo. Pois bem, quanto mais rápido este ímã se movimentar, menor vai ser o tempo para uma mesma variação de fluxo, ou seja, a variação aqui de fluxo vai se dar de uma forma muito mais rápida. Então é diretamente proporcional, não inversa. Então a gente fica ali que a letra A não é a nossa alternativa certa. Letra B. Se o ímã estiver se aproximando da bobina, verifica-se uma deflexão na agulha do galvanômetro, indicando a presença de corrente elétrica, pois o fluxo magnético através da bobina está variando. Pois bem, temos a relação aqui. Se temos um campo magnético variando na bobina, vamos ter uma corrente elétrica sendo gerada. E o ímã se afastando está em movimento. Logo, essas linhas de campo estão mudando dentro da bobina. Ou seja, vai ter o indicativo de uma corrente elétrica. Letra B, ok. C. Se o ímã estiver se afastando da bobina, não há indicação de corrente elétrica no galvanômetro, pois o fluxo magnético através da bobina está diminuindo. Bem, a gente vai cortar essa, pois na minha equação ali, a corrente elétrica depende de variação de fluxo, independente se é positiva ou negativa, né? Variou o fluxo, está gerando corrente elétrica. Então, vai haver corrente elétrica também quando o ímã estiver se afastando. Letra D. Se o ímã estiver em repouso em relação à bobina, o galvanômetro não indica a presença de corrente elétrica, pois não há fluxo magnético através da bobina. Bem, se eu tenho um ímã próximo à bobina, como essa situação aqui, até a gente descarta a velocidade, eu vou ter fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? É nada mais do que as linhas de campo passando em uma certa região. No caso, a corrente elétrica vai ser gerada quando esse fluxo magnético ele variar. Como ele está em repouso, essas linhas de campo, esse fluxo magnético não varia, ou seja, se mantém constante. Então não tem corrente elétrica. Mas não porque não há fluxo. Fluxo acontece. O que não acontece é a sua variação. Pois bem, vamos ali então para letra E. Se
Se o ímã estiver em repouso dentro da bobina, o galvanômetro indica a máxima corrente elétrica, pois nesse caso o fluxo magnético através da bobina é máximo. O fluxo pode ser máximo, mas eu preciso de variação de fluxo. E se eu tiver o ímã aqui no interior da bobina e em repouso, este fluxo não vai variar. Então não gera corrente elétrica. Tá? Eu tenho que ter um movimento relativo entre o condutor e o campo magnético. Né? Tem que ter um movimento relativo entre os dois. Tá? Ou tem que se afastar um do outro, ou eles têm que se aproximar para eu gerar corrente elétrica. Tá? E se estiver em repouso, não gera. Pois bem, ficamos então com a letra B. Certo? Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem mandar nos comentários ou para o e-mail que está escrito aí abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.